Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B. A partir de agora, você fica com Caio B, no programa Portal para o Ser. Olá, boa tarde, amigos web telespectador. Hoje, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. São 17 horas e 37 minutos aqui do Portal para o Ser. Para vocês. Vamos pedir permissão ao nosso Pai, o Criador, para estarmos reabrindo nosso portal para o Ser. Pedimos também permissão a vocês que estão conosco para adentrar a seu lar e poder estar com vocês por mais um período de reflexões, aonde nós estamos sempre buscando trazer conhecimento, informação, até entretenimento para o ser e o bem viver. É grata a satisfação poder estar de volta e poder estar com vocês por mais um período de reflexões, onde estamos sempre trazendo as nossas temáticas para que nós possamos realmente estar fazendo uma leitura ou releitura ou ressignificação, não é? De nós mesmos, do ser e do bem viver. Mas eu queria pedir ao nosso diretor artístico e técnico, por favor, para que cumprimente aí também o nosso público amigo. Se não fosse ele, nós não estaríamos no ar, né? Então, por favor, Luiz, cumprimenta o nosso público amigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? É com prazer que a gente está aqui com você, mais um programa para o Caio, Portal para o Ser, e espero que vocês gostem do programa de hoje. Tchau para vocês, vamos começar, passar a bola para o Caio. Tchau. Valeu, Luiz, obrigado aí pela jornada de 2022 e 21 e 20, e agora iniciando, retomando mais uma jornada da radialística, né? E televisiva, né, em 2023. E é muito bom, né, a gente lembrar, agradecer ao nosso Pai Celestial pelas bênçãos da oportunidade de poder estarmos ativos, não é? Realizando um projeto e, sobretudo, né,
procurando ser de alguma forma proativo e contribuição para o ser e o bem viver. Eu acho que cada um de nós, se nos interessarmos, né, em ser contribuição, todos nós podemos de alguma forma, não é? E está ao alcance de todos. Basta que a gente realmente se interesse, se proponha, se permita, não é? E cada um dentro do seu cada qual, com o seu conteúdo, pode sim contribuir de alguma forma para que a vida seja melhor, para que o mundo seja melhor, não é? E essa é a proposta do Portal para o Ser. Um mundo melhor para nós. Bem, gente, eu agradeço de coração o ano que nós tivemos passado, vocês sempre nos prestigiando, nos acompanhando carinhosamente, interagindo conosco e nos estimulando a estarmos aqui. Então, um beijo no coração de vocês, sintam-se abraçados e que o Pai, o Criador, permita que este ano, não é, nós possamos continuar nessa jornada e que a gente possa realmente estar sendo contribuição. Não? Então, um beijo no coração de vocês, sintam-se abraçados, vocês são muito bem-vindos e queridos. Não é? Nossa gratidão é infinita para com vocês. Espero que todos tenham passado aí uma virada de ano em harmonia, em família, né, com saúde, porque pós-pandemia, após tudo que nós passamos, né, os revés e tudo mais, então se a gente conseguir iniciar o ano com saúde, né, com a família, trabalhando, enfim, nós somos realmente abençoados de Deus, né? Então espero que todos tenham, dentro aí do seu cada qual, né, Luiz, passado aí uma boa festa, um bom Natal, no espírito de Natal, lembrando, né, do aniversariante, e começado o ano realmente com uma energia, né, de reformulação, de recomeço, de propostas, metas, né? A gente sempre começa o ano buscando melhora, tanto pessoal, quanto profissional, quanto familiar, social, enfim. Não é? E é isso, a vida nós temos que estar sempre procurando ser e fazer o nosso melhor. Não é? E eu desejo que todos possam, dentro de cada um, não é? E do seu cada qual, estar realmente nesse propósito e com metas, não é? Para esse ano que se inicia. E esse ano promete, viu, gente? Posto que, se nós formos pensar em termos de energias de um modo geral, sejam astrológicas, sejam esotéricas, sejam espíritas, sejam umbandistas, candomblistas, né? Kardecista, católica, enfim, tudo é energia, né? E movidas por um só, né, Criador e seus agentes divinos, não é? E dentro do olhar de cada religião é arcanjo, é Elohim, é orixá, não é? Enfim, mas tudo é uma coisa só. O que muda é a nomenclatura, não é? Mas o objetivo e o propósito não muda. Todos contribuindo para a vida, não é? Todos movendo, influenciando a vida. E para nós é importante a gente ter uma atenção no sentido realmente de que a gente procure se interessar por saber quais são as forças regentes desse ano, não? E a mais conhecida, a mais comentada, que todo mundo procura saber, é sempre quais são os orixás regentes do ano, não é? E eu busquei fazer uma pesquisazinha aqui para a gente poder estar falando um pouco disso, não é? Quem não quer mudança, não é? Quem não quer superação, quem não quer conquista, quem não quer realização, não é? Todos nós queremos, em algum departamento, de alguma forma, em algum aspecto da nossa vida. Queremos e acredito que precisamos, né? Nós temos que ter um olhar altruísta, otimista, positivista e, claro, sempre procurar
ser alguém melhor, fazer o que nós fazemos melhor, e seja qual for o departamento de vida, não? E a gente acaba aqui traçando metas, não? E acredito que todo mundo tem as suas, não? E eu fui, assim, dar uma pesquisada para ver quem eram os orixás regentes de 2023, né? Ano passado foi Oxalá, e este ano é Oxum, Exu e Oxóssi, né? E eu acho curioso, assim, porque são 3 orixás que têm características assim bem interessantes. Inclusive eu vou estar aqui falando a respeito, né, para nós entendermos as energias que estão a nosso favor nesse período de 2023 para 2024 e as possibilidades do que é possível, né, através dessa regência espiritual. Isso, gente, é independente de religião, tá? É como a astrologia. As energias, elas nos acessam, elas nos influenciam, né? E cada um, dentro do seu universo pessoal, recebe essas energias, processa essas energias de acordo, né, com o seu cada qual. Agora, se nós tomarmos um pouco mais de consciência sobre as energias que estão regendo, né, e o que elas podem proporcionar, eu acho que é uma maneira da gente se posicionar e se conduzir melhor no nosso processo de vida, não é? E quando a gente está mais consciente, nosso caminhar é mais seguro, mais tranquilo e mais objetivado. Para quem tem metas, não é, para esse ano, para realizar, claro, né, se você sabe sobre que influência você está, você vai saber de si próprio e o que você tem que cuidar para que você possa realmente alcançar suas superações, suas conquistas e as suas realizações, não é? Então, como eu dizia, esse ano a regência é de Exu, não é? Oxum e Oxóssi. Aí eu fui lá no Wikipédia e eu gosto sempre de pesquisar em algum site bem acessível para que quem quiser depois olhar, rever, pesquisar aí, fica fácil. Então eu fui buscar lá Exu Orixá, lá na Wikipédia, né, para nós entendermos o que é um orixá e o que é Exu. Bem, para quem conhece a Cabala, a gente sabe que a Cabala ela começa pela o Ein Sof, né, que é o Espírito Santo, que é o sopro divino. Depois nós temos as Sefiras, não é isso? E que na verdade seriam os arcanjos, né, que são as expressões de Deus, os aspectos divinos de Deus, não é? E em Yorubá são orixás em vez de sefiras. Então os orixás, eles propriamente têm as mesmas particularidades dos arcanjos. E é importante sabermos isso, que são aspectos de Deus, ok? Não são deidades, como muita gente supõe, porque na verdade, mesmo dentro dos cultos afros, há o monoteísmo também, não é? É importante nós entendermos e sabermos isso. Tem sim os orixás, mas como ele disse, são representatividades da expressão de Deus, não é? Como tem Deus, tem os arcanjos, os Elohim, os querubins, os serafins, os tronos, as virtudes, as potestades, as dominações, os principados, os anjos e o reino dos elementais, não é? Tanto que vocês vejam, nos cultos afros é a mesma coisa, com nomes, claro, específico a cada culto, a cada linhagem, né? E aqui a Wikipédia ela diz o seguinte, é muito importante que ela fala que o próprio artigo aqui carece de reciclagem de acordo com o livro de estilo, não é? Por quê? Porque as informações que estão aqui, elas não são
tudo. E, claro, quem tem mais informação, mais conhecimento, pode fazer adendos aqui e fazer inserções para ampliar, não é? Mais a informação, ok? Então vamos lá. Exu em Yorubá, Exu, é o orixá da comunicação, da linguagem. Assim atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades. Dentre outras muitas atribuições, vejam, Exu é o orixá que ele vai desde as profundezas até o trono divino. Então ele tem essa particularidade. Tanto que dentro dos cultos afros, né, seja Umbanda, seja o Candomblé, seja a Quimbanda, quando se vai abrir uma sessão ou um trabalho espiritual, o primeiro a ser reverenciado e homenageado é sempre Exu. Por quê? Porque ele é quem acessa todas as direções e todos os reinos, não é? E também ele é responsável pela comunicação. Veja, ele quem comunica ao Pai ou aos reinos, aos seres, aos elementos, às deidades, não é? Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós ansiamos. Todo mundo faz uma ideia errada de Exu. Acha que Exu é demônio, que é entidades, não tem nada a ver com nada, né? Isso aí é desinformação ou deformação da informação, ok? Então o orixá Exu, ele é o regente da comunicação e da linguagem e atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades, dentre outras muitas atribuições, porque ele também é o senhor da magia, não é? Como Metatron. Vejam, eu, assim, mal comparando, né? Exu e Metatron eles seriam, então, muito símiles, não é? Porque Metatron também é o senhor da manifestação da magia, né? E Metatron e Exu também tem essa mesma característica, né? E ele é quem comunica. Metatron comunica a magia divina, né? Exu, ele é o senhor da magia e comunica a magia. E ele é o mensageiro, né, entre o ser inferior com o superior, né, que é o homem e a divindade. Então, veja, ele é cultuado no continente africano pelo povo Yorubá, bem como em cultos afrodescendentes, como no candomblé baiano, no tambor de Minas, maranhense, no catimbó, também lá naquela região do Nordeste, dentre outros. Apesar do nome idêntico, não deve ser confundido com os Exus da Umbanda, também chamados Exus catiços, que possuem cosmologia diferente. Já é uma outra coisa, ok? No Brasil, Exu é percebido como um orixá de múltiplos e contraditórios aspectos, o que torna difícil defini-lo de maneira coerente. No candomblé, Exu é o orixá mensageiro, um ser intermediário entre seres humanos e divindades, e por esta razão, nada se faz sem ele, sem que oferendas lhe sejam feitas antes de qualquer outro orixá. No Brasil, Exu é muito conhecido como orixá do lado de fora, como guardião da parte exterior dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. Também está intimamente ligado aos caminhos, especialmente às encruzilhadas. Agora veja, vamos entender esse estado de fora. Deus é o Senhor absoluto, né? Está em tudo e no todo. Ele é o pano de fundo de tudo e do todo. Na parte externa manifesta, né, a expressão seria primeiro Metatron, né, depois Miguel, e no caso dos cultos afros, Exu seria então o guardião também da manifestação divina. Por isso ele é o guardião de fora, né? Ou seja, da manifestação divina. Acho importante entendermos isso, meu gente, porque como ele é o regente, né,
deste ano, eu acho que se nós entendermos suas características, nós sabemos, né, o que ele pode proporcionar-nos. Isso para quem acredita, tem, né, essa crença e entende que as energias elas são manifestas, elas atuam, nos influenciam, independente de nossas crenças. Saibam isso, viu, gente? E até também é importante entender que as religiões espiritistas, espíritas, kardecistas, umbandista, candomblista, em primeiro lugar, ser religião, ela é uma ciência, saibam vocês. E a ciência do ser, ok? Que está aliada, né, principalmente no Brasil, ao sincretismo com os cultos católicos, né, romanos, porque quando... É interessante lembrar isso, que quando os negros vieram para o Brasil, não é? A religião que predominava era a católica apostólica romana. Então, nas senzalas, no casarão lá dos senhorios, não era permitido as práticas, os cultos afros que os escravos, os negros, né, cultuavam. Então, para eles poderem cultuar os seus orixás, eles sincretizaram com os santos da Igreja Católica. Veja que curioso, né? E então cada orixá está sincretizado com um santo da Igreja Católica, para eles poderem cultuar na época sem sofrer represálias, não é? Ah, que estão comemorando o santo e tal, pronto. E, então, na verdade, eles conseguiram estabelecer os próprios cultos, houve essa sincretização, que para eles não afetou em absolutamente nada, não é? Fazem reverência e cultuam os orixás até hoje, né? Só que hoje a coisa mudou. Hoje já não há mais aquela perseguição que havia e tudo mais, né? Hoje há mais liberdade religiosa, quero crer, né? Mas eu acho que é importante a gente, antes de ver como ponto de vista religioso, entender como uma ciência, a ciência do espírito, né? A ciência do ser. E, claro, como isso nos leva a Deus, né? Então tem sim essa conotação, né, religiosa. E muitos cultuam como religião mesmo, né? No Brasil, isso foi percebido como um orixá de múltiplos e contraditórios aspectos, o que torna difícil definir de maneira coerente. No candomblé, Exu é o orixá mensageiro, um ser intermediário entre seres humanos e divindades. Por essa razão, nada se faz sem ele e sem que oferendas lhe sejam feitas antes de qualquer outro orixá. No Brasil, Exu é muito conhecido como orixá do lado de fora, como guardião da parte exterior dos templos, das casas, das cidades, das pessoas. Também está intimamente ligado aos caminhos, especialmente às encruzilhadas. Exu também está ligado à sexualidade e fertilidade masculinas. O caráter sexual de Exu é menos pronunciado do que o de Lebá, vodum daomeano com características e atribuições semelhantes. Mas suas estatuetas mais antigas apresentam um caráter fálico, muito acentuado. Na nação Angola, Exu recebe o nome de Aluvaia, ou Pambu Nigilá. No candomblé GG é chamado de Lebá. Interessante, não é? Porque, como eu disse, antes de ser uma religião, nós temos que olhar como a ciência do ser, não é? E, claro, vai ter aspectos assim muito parecidos com aspectos humanos, não é? E, claro, não é? Tudo é divino, tudo é sagrado. Arquétipo. A ambivalência é a marca registrada da personalidade de Exu no Brasil. É visto como o mais humano dos orixás, nem completamente mau, nem completamente bom. Possui caráter irascível, astucioso, grosseiro, vaidoso,
indecente e que gosta de suscitar dissensões e disputa quando não devidamente propiciados. Então vejam, como eu disse, ele tem características às vezes até muito parecidas com a humana, não é? Mas na verdade ele é neutro, entende? É claro que sob a vibração de Exu, cada um vai vibrar essas características, não é? Mas aí depende também do trabalho interno de cada um, não é? E da tabela de valores de cada um para lidar com isso, ok? É muito interessante lembrar isso, né? Que ele é neutro, ele não é nem bom, ele nem é mal, não é? O bem e o mal está no operador, no médium, no pai de santo, no babalorixá, não é? E eles trabalham, eles são a magia. E nós é que temos que ter o cuidado no direcionamento do uso das energias de Exu. Então, atentem. Os filhos de Exu são pessoas que possuem personalidade e caráter ambíguos, não obedecendo aos conceitos que a sociedade aceita como normais, são vistos como matreiros, brincalhões, moleques animados, espertos e de pensamento ágil. Às vezes tornam-se insolentes e desrespeitosos, porque não ligam para as convenções sociais. Vejam, né? É a característica de Exu. Generalidades. O culto de Exu no Brasil apresenta as seguintes características gerais. Dias da semana é na segunda-feira. Se você quer fazer uma oferenda, uma petição, um agradecimento para Exu, o melhor dia é na segunda-feira. Elementos: fogo ou terra. Então veja, para você poder trabalhar com o elemento de Exu, né? Fogo ou terra. Símbolo: ogó, ou seja, aquele bastão de madeira em formato fálico. Cores: vermelho e preto. E bichos: cabritos, galos, preás e quibim. Saudações ou saudação a Exu é Laroye Exu. Emojubá. Na África, como no Brasil, Exu exerce as funções de mensageiro intermediário entre os seres humanos e divindades, associado assim com as encruzilhadas. Também entende-se Exu como orixá da ordem. Vejam, ele é o orixá da ordem, do equilíbrio, da organização, da disciplina, possuindo forte relação com o orixá Orunmila. Vejam só, né? Teria ainda recebido de Olodumaré a função de guardião do axé. No continente africano, o Exu não é compreendido nem cultuado como um orixá maligno, e sim neutro como o próprio axé. E entendo que o axé é a bênção, é a graça, viu, gente? Agora, é que eu falo, a energia, ela passa pelo nosso fluido mental e emocional. E aí é que qualifica bem e mal, entende? Depende muito do operador, do médium, do babalorixá, enfim, quem trabalha com o Exu, ok? Então, como eu disse, ele não é compreendido como orixá maligno e sim neutro. Outros países, por exemplo, Cuba. Em Cuba é chamado de Elebará, Eleguá, e é uma das deidades da religião Iorubá. Na santeria é sincretizado como Santo Ninho de Atocha ou com Santo Antônio de Pádua. Vejam, é o porteiro de todos os caminhos da montanha e da savana. É o primeiro dos 4 guerreiros junto a Ogum, Oxum e Oxóssi. Vejam, tem 201 caminhos, suas cores são o vermelho e o preto e seus números são 3 e 7. É o comunicador Eifá. Lhe deu 4 búzios para falar com ele, e ele está presente no início da vida e também na hora da morte. Então veja, ele também tem uma ligação com Ifá, e Ifá é o Senhor, é como o Divino Espírito Santo, é o Senhor
da consciência, o Senhor do passado, presente e futuro, o Senhor das leis de vigência e regência do karma, não é? É o Senhor que está muito ligado ao Akasha, ao plano arquetípico, ok? Então, veja, tem 201 caminhos, suas cores são vermelho e preto, seus números são 3 e 7. É o comunicador e fale deu 4 búzios para falar com ele. Ele está presente no início da vida e também na hora da morte. No Haiti, no voodoo haitiano, é chamado de Papá, Lebá e Petro. Maître Carrefour, dono da encruzilhada. É o intermediário entre os Loas e a humanidade. Está em uma encruzilhada espiritual e dá ou nega permissão para falar com os espíritos da Guiné. E acredita-se que fale todos os idiomas humanos. Ele é sempre o primeiro e o último espírito invocado em qualquer cerimônia. Isso também é na Umbanda, isso também é no Candomblé. Na República Dominicana é cultuado como Vodun Lebá e em Trindade e Tobago como Exu mesmo. Então veja que Exu ele tem uma importância muito grande dentro das religiões. A Afro não tem essa conotação que as pessoas têm, que muitos têm medo, inclusive, né, de Exu. E Exu não é nada disso, não. Epitetos. Exu recebe diversos nomes de acordo com a função que exerce ou com suas qualidades. Elebá ou Elebará, Bará ou Ibará, Alaqueto, Abô, Odará, Aqueçã, Lalu e Gelu. Ou seja, aquele que rege o nascimento e crescimento de tudo o que existe. Ibarabó, Langi, Baraqueto, guardião das porteiras. Lonã, guardião dos caminhos. Iná, reverenciado na cerimônia do Padê. Então vejam que, na verdade, né, Exu, ele é o cara. Né? Vamos dizer assim, ele é o cara, ele é o que abre os caminhos, o que fecha os caminhos. Né? É ele quem comunica as divindades ao Pai, nossas petições aqui da raça humana. Né? E é ele quem cuida do aspecto mágico. Ok? Demonização de Exu. Na África, na época da colonização europeia, ainda no século XVI, o Exu foi sincretizado erroneamente com o diabo cristão pelos colonizadores, devido ao seu estilo irreverente, brincalhão e a forma como é representado no culto africano. Por ser provocador, indecente, astucioso e sensual, é comumente confundido com a figura de Satanás, o que é um equívoco, de acordo com a construção teológica iorubá, posto que não está em oposição a Deus. Muito pelo contrário. Ele é considerado uma... Veja, ele é muito... entendamos isso. Ele é considerado o único orixá realmente que vai desde dos pés de nosso Pai até as profundezas. Né? Então ele não é considerado uma personificação do mal como muita gente acha. Mesmo porque nessa religião não existem diabos ou entidades encarregadas única e exclusivamente de coisas ruins, como ocorre no cristianismo. Religião na qual há anjos que se rebelaram contra Deus e que, portanto, são maus. Na mitologia iorubá, porém, assim como no candomblé, cada uma das divindades orixás tem uma porção positiva e negativa, assim como o próprio ser humano. Mas essa é a dualidade presente no todo, não é isso? Então, desde a época das primeiras traduções inglesas de palavras iorubá, em meados do século XIX, Exu foi traduzido como diabo ou Satã. O primeiro exemplo conhecido disso vem de Vocabulary of the Yoruba, de Samuel Alayi Crowther, em 1842, onde suas estradas para Satanás e diabo tinham Exu em inglês. Dicionários subsequentes ao longo dos anos seguiram o exemplo, permeando a cultura popular e as sociedades iorubá também. Ultimamente, muitas campanhas online foram criadas para protestar contra isso, e muitos ativistas trabalharam para corrigi-lo. Também houve um grande número de trabalhos acadêmicos, xamânicos, examinando
o erro da tradução, e a tradução do Google Tradutor assumiu os mesmos erros de traduções anteriores. Isso levou a uma série de campanhas online até 2016, quando o linguista e escritor nigeriano Kola Tubosun, então funcionário do Google, mudou pela primeira vez para conotações menos depreciativas. Quando as alterações foram revertidas, ele as alterou novamente em 2019. A tradução de Exu para o inglês agora permanece Exu, enquanto Diabo e Satã são traduzidos para Bilici e Satani, respectivamente. Então, nada a ver Exu com Diabo, Demônio ou Satã. Exu, ele é o orixá responsável pela comunicação. Sobre Exu, além de suas atribuições mais conhecidas, embrenhamo-nos em uma das suas mais complexas e poderosas qualidades, como o guardião do axé. E recebendo a réplica dessa força neutra de Olodumaré, Paladena, 1998, página 494, coloca-se à disposição de todos, seja para os homens ou para os orixás, confirmando que Exu de mal nada tem, mas ao contrário apenas agem com justiça. Suas ações para com os seres humanos são altamente benéficas, auxiliadoras e produtivas para aqueles que fazem uso adequado do seu livre-arbítrio e que, com retidão, se portam de maneira condigna para com os princípios e padrões morais e religiosos, seja em relação a si mesmo, seja em relação ao meio ambiente em que vive. Então, recordando uma frase citada, isso acontece porque algumas pessoas erroneamente possuem a convicção de que Exu é o opositor Satanás. Isso está lá em Faladé, 1998, página 493. E que, além disso, o que faz com os sacerdotes, sejam bons ou maus, não é o simples fato de administrar o axé, e sim a forma que deliberadamente usam esse axé. Podemos dizer que isso é uma questão humana e de caráter, e nada tem a ver com o poder divino do axé. O axé é neutro, o axé é a graça divina. O que podemos dizer de Exu, que recebeu e administra a cópia do próprio axé de Olodumaré? Exu é igualmente neutro como o próprio axé, por isso ele é o guardião do axé. Como Dara recebe, como Lebará faz acontecer e como Ojixé conduz o retorno. Tudo isso é Exu. Olodumaré assim determinou. Será que ele é tão terrível e mau quando querem dele fazer? Eu acredito que não. Como ele pode ser tão temível se é tão neutro como Axé? Quando narramos o Odu Iori Ofun, de Bascom, 69, pp. 3, página 310 a 311, vimos que simplesmente Exu cumpriu seus desígnios de forma imparcial. Então a característica dele é justiça. A característica dele maior é justiça. Entendam isso. Então vejam, as explanações aqui realizadas efetivamente enaltecem Exu. Porém, cabe tecer algumas considerações sobre a absurda questão, mesmo por sincretismo, de que o Exu seja o diabo das religiões cristãs e ou o mal absoluto tratado pelas religiões ocidentais que diferem totalmente dos conceitos da religião dos orixás, orixaísmo. Então vejam, praticado na chamada Yorubalândia e nas descendentes da diásporas. E fica registrado então que a religião dos orixás, praticada em qualquer parte do mundo, independente de nome regional adotado, respeita, mas não reconhece a Bíblia como uma de suas diretrizes sagradas, tampouco ao Corão ou à Torá. Para os orixaístas, trata-se de apenas do livro religioso, assim como tantos outros. O orixaísmo, oriundo da tradição oral, portanto ágrafa, apesar de já contar com muitos escritos, reconhece apenas a oralidade dos Itaodu, os Itamimo Oxá. Itamimo Oxá, história sagrada dos orixás, como o único livro ou fala sagrada a serem adotados, que também reconhece os ditames do corpo literário do oráculo de Ifá, ou os de Odu Ifá.
cujo governo pertence à divindade Orumilá, portador de imensa sabedoria e conhecimento, como Ibekeji Olodumaré. Ibekeji Olodumaré, a segunda pessoa de Olodumaré. Olodumaré seria o pai, certo? Orumilá. Conceitos religiosos europeus e asiáticos não faziam parte das tradições urubás antes das colonizações, nem das religiões dela descendentes da diáspora, tampouco antes dos senhores de escravos imporem aos africanos o catolicismo. Entre outras religiões, não é? As formas deturpadas, aculturadas e sincréticas que impuseram e continuam a se impor à religião nos dias de hoje foram e ainda o são os maus frutos decorrentes do processo da escravatura nas Américas e das colonizações europeias impostas a povos africanos. E quem quiser conferir tem lá os clérigos nativos e urubás. Conceitos cristãos como os da alma, céu, inferno e purgatório encontram terreno fértil para se propagar já nas contaminadas tradições iorubás e de suas descendentes, seja por missionários, seja por agentes governamentais, e seja por autores pertencentes a outras culturas e ou crenças que registram as tradições, os costumes e religiões dos urubás, escritos e interpretados pela ótica do colonizador e ou opressor. E o pior, os registros decorrentes dessa interpretação, que até hoje continuam, criaram falsas tradições que se tornaram verdadeiras verdades literárias inquestionáveis e vitimam a religião Yorubá até hoje. Então, conferir lá dos Yorubá a Candomblé Queto, os autores. Um fato muito importante é que deveria ser totalmente condenável é que sempre que se estuda ou se faz pesquisa no campo das religiões, comparadas, os parâmetros e as referenciais são sempre os do cristianismo e islamismo e outras religiões aplicadas à religião tradicional dos Yorubás. A recíproca, infelizmente, nunca é verdadeira, pois se assim o fosse, teríamos inúmeras e novas variáveis a serem avaliadas para o bem da religião tradicional Yorubá e de suas descendentes. Então vejam que, na verdade, existe uma deturpação, uma distorção a respeito de Exu. Exu não tem nada a ver com Satanás, com o diabo, com negatividade ou com o mal. Não, ele é o Senhor do Axé. E o Axé é a graça, é a magia, é o poder da manifestação. Então vejam vocês que existe, né, uma ideia deturpada a respeito. Agora, o que é importante para nós? Se Exu está regendo neste ano de 2023, né, a nossa jornada até 2024, de que forma Exu poderia estar nos influenciando, né? Então veja, se ele é o Senhor dos caminhos, veja, é o Senhor da comunicação, é o Senhor da linguagem, é o Senhor do axé. Gente, tudo é possível, não é? Aí, claro, vai depender da fé de cada um, vai depender, obviamente, né, da proposta, meta e petição de cada um para Exu, né, e como você vai cultuar isso. Agora, lembrem-se sempre que a vida é de dentro para fora. Não adianta você pedir para Exu isso, aquilo, outro, e você não se fazer merecedor. Porque, veja, como vocês viram, ele é lei, ele é ordem, ele é disciplina. Não é? Ele não aceita nada errado. Então nós temos que entender que ele é o Senhor dos caminhos, ele abre todos os caminhos. Olha isso, ele abre todos os caminhos. Não é? Ele é Senhor dos caminhos, até o Pai. Das profundezas até o Pai. Então, tudo é possível. Para você que estabeleceu metas para este ano, analise, né, as suas metas, as suas propostas e vê se você está, né, se adequando para que tudo aconteça. Lembrando que tudo é energia. Lembrando que tudo é energia. Então, Exu pode estar influenciando-nos, abrindo os nossos caminhos. Veja, nós temos que
dentro dos cultos, né, afros, como ele disse, a gente sempre fazia uma oferenda. E, na verdade, as oferendas não precisam ser necessariamente como muitos cultos fazem. A oferenda pode ser uma oração, pode ser, né, você se propor a se melhorar em algum aspecto da sua vida, né, do seu ser, do seu comportamento, do seu caráter. O que você oferece para Exu? Né? Todo mundo acha que tem que fazer bota, tem que fazer etc. Não é bem assim, gente. Isso é dentro do culto afro. E é muito respeitado isso. Mas, Exu, ele quer muito mais que a gente seja melhor, que a gente se comprometa a fazer melhor e oferecer o melhor para a vida. Né? Se ele é o Senhor dos caminhos, ele é o Senhor da vida. Também em nome do Pai. Então é importante que nós tenhamos essa consciência, porque todo mundo acha que tem que fazer bota, tem que fazer isso, aquilo, outro. Não é bem assim. Dentro dos cultos afros é assim e ponto. Não estou questionando os cultos afros, nem desdizendo absolutamente nada. Eu estou dizendo que, do ponto de vista espiritualista, né, você pode oferecer o seu melhor. Eu acho que não tem oferenda melhor para Exu do que você se propor a se melhorar em algum aspecto, se comprometer de alguma forma a se trabalhar internamente. Certo? Agora veja, ele é o Senhor dos caminhos, ele pode tudo. Então, analisa aí no seu processo, né, de começar seu ano novo, com as suas metas e propostas de o que você projetou, né? Analisa aí, conversa com o Exu, ok? Muito bem, agora, bom, já são 18 horas e 20 minutos, vamos chamar nosso primeiro momento musical, né, Luiz? Para não ficar muito, eu falando muito e nada de música, eu amo música, por favor, Luiz.
A partir de agora, você fica com Caio B, no programa Portal para o Ser. São 18 horas e 25 minutos aqui do Portal para o Ser. Para você, eu quero agradecer de coração a vocês, o carinho de vocês sempre presente conosco, nos prestigiando, sempre nos acompanhando na nossa programação. E eu quero dizer a vocês que se sintam à vontade para opinar a respeito da nossa programação, da nossa temática, de como nós estamos apresentando o nosso programa, se está sendo interessante ou não, se você tem sugestões para a temática, não é? Por incrível que pareça, nós ainda estamos, né, ainda em final de ajuste, né, Luiz? Por incrível que pareça, gente, olha, eu achei que era mais simples, né, Luiz? Não é simples, né? Quase, né? Dá para fazer muita coisa já, mas eu vou devagarzinho, devagar ao longe. Então, por favor, tenham paciência mais um pouco, viu? E logo vamos estar com o casting entrando no ar, né, Luiz? E a programação vai ser mais ampla e tudo mais, né? E mais ajustado também, não é? Essa questão técnica nossa aqui. Então, agradeço de coração a paciência de vocês, no sentido de compreender que a gente está fazendo o que nós podemos também, não é? Porque questão técnica às vezes não tem, né, Luiz? Não tem, né, Luiz, o que fazer. Mas né, estamos no ar, estamos dando nosso recado, e eu acho que é isso, né? A gente procura contribuir, compreendendo que nós temos essa limitação toda ainda, mas que vai acabar. Na hora que tiver tudo alinhadinho, ajustadinho, é só ligar, apertar botões e tudo vai pro ar, né, Luiz? É que cada vez que a gente vai fazer o programa tem que fazer todo um ajuste. Mas a gente chega lá, tenham paciência, e eu agradeço esse carinho de vocês para conosco. Eu quero dizer também que nós temos espaço dentro do nosso casting para você que tem um conteúdo legal, bacana e que é contribuição para o ser e bem viver, né? Faça aí o seu vídeo, pode ser com o seu celular mesmo, né? Grave o seu conteúdo. Entra lá no Play Store, baixa o aplicativo da Web Radio Portal para o Ser. Lá no site da web tem o nosso portal, né, que é o WhatsApp. Você pode nos enviar através do portal do WhatsApp. Nós vamos avaliar o seu conteúdo, o seu vídeo. E se estiver dentro da proposta do Portal para o Ser para construir um mundo melhor, tenha certeza você vai para o ar. E se você tiver conteúdo suficiente para estar diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, você vai poder fazer sua programação também. Ok? Então sinta-se à vontade, sinta-se confortável para trazer sua contribuição. E, por favor, é muito importante o seu feedback com relação também ao que nós estamos apresentando na nossa programação, né? Para que a gente possa sempre estar melhorando e oferecendo o nosso melhor a vocês. Ok? Beijo, obrigado. Mas vamos continuar. Falamos um pouco de Exu, né? Como eu disse, ele é o Senhor dos caminhos e ele pode tudo. Depende de nós, ok? Depois Oxum, né? Oxum, nossa mãe em Yorubá. Oxum, na religião Yorubá, é uma orixá que reina sobre as águas doces, considerada a senhora da beleza, da fertilidade, do dinheiro, do cacau, do petróleo e da sensibilidade, intimamente associada à riqueza espiritual e material, à vaidade e à capacitação da mulher. É representada por uma mulher africana elegante, adornada da cabeça aos pés com joias de ouro, sentada à beira de um rio com um espelho redondo e dourado, enquanto amamenta um bebê ao colo. É cultuado no candomblé e na Umbanda, e diversas religiões afro-americanas. Oxum é dona do ouro e das pedras preciosas.
e é cultuada como rainha da nação Ijexá. Tem o título de Alodê em Urubá e Ialodê, ou seja, Senhora da Sociedade. Na mitologia, Oxum é filha de Iemanjá e Oxalá. Oxum, Iansã e Obá eram esposas de Xangô, o Senhor da Justiça, e Pondá é a mãe de Logunedé, orixá menino que compartilha dos seus axés. Ambos dançam ao som do ritmo Ijexá, toque que recebe o nome de sua região de origem. Usam a bebé, espelho de metal, nas mãos, uma alfange, adaga por ser guerreira, e um ofá, arco e flecha dourado por sua ligação com Oxóssi, e é uma das mais jovens mamães. Na Umbanda, o culto de Oxum apresenta poucas diferenças em relação à religião Urubá e ao Candomblé. No sincretismo nas religiões afro-brasileiras, é sincretizada com diversas Nossa Senhoras. Na Bahia, ela é tida como Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora dos Prazeres, enquanto em Pernambuco e nos demais estados do Nordeste é sincretizado como Nossa Senhora do Carmo. No sul do Brasil é muitas vezes sincretizado como Nossa Senhora da Conceição. No centro-oeste e sudeste é associada ora à denominação de Nossa Senhora, ora com Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e especificamente em Minas Gerais é sincretizado com Nossa Senhora das Dores. No norte do Brasil é sincretizado com Nossa Senhora de Nazaré. No Haiti, Oxum é orixá do amor, do dinheiro e da felicidade, também conhecida como Erzilê ou Erzulie Freda, do Vodum. Então vejam, né, que ainda tem algumas referências lá do Caribe, pelo Mural dos Orixás, Salvador, Banco da Bahia, Investimentos e tal. Para quem quiser dar uma pesquisada, né, tem lá a Confraria Feminina Reivindica o Poder. Então, para quem tem interesse em pesquisar mais sobre Oxum, tem referências aí. Agora, como que Oxum, então, vai estar influenciando este ano, não é? E na nossa vida, claro, não é? Vejam, se ela é a Senhora do Amor, é a Senhora da Beleza, ela é a Senhora do Ouro. Quais são nossas necessidades básicas? Não é? Primeiro, ser amado. Segundo, ser protegido. Terceiro, bem provido, não é isso? Se Exu é o Senhor dos caminhos, não é? Ele é quem rege os caminhos, e Oxum, ela é responsável, né, pela sociedade, pela socialização. Ela é a Senhora do Amor, né? Ela é a Senhora que capacita, né? Ela é a vaidade, ela é a riqueza espiritual e material. Vejam, esse é um ano onde, se você trabalhar direitinho com você mesmo e as suas questões, as suas propostas, tudo vai dar certo. Tem tudo para dar certo, não é? Porque a regência, não é? Ela está favorecendo o melhor. Agora, cuidado, né, para quem não respeita as leis, não é? Porque tudo isso só é viável e possível dentro das leis, né? E lembra que ela também mas Iansã e Obá eram esposas de Xangô, né? E Xangô é o Senhor da Justiça. Veja, então ela está muito atrelada também à justiça, certo? Então é importante que a gente lembre desses aspectos. Agora, na vida, as influências de Exu, mas Oxum, né, tá super favorável para ser o melhor. Agora lembrem-se que o axé é neutro, né?
Isso tem muito a ver agora com a nossa sintonia e afinidade mental e emocional. Como é o nosso pensamento, qual é o nosso sentimento, quais são nossas expectativas, quais são nossas metas, quais são nossas propostas, né, para 2023. O que nós queremos superar, conquistar e realizar. Então faça um balanço, né, e reverência a Exu, reverência a Oxum. Que está tudo muito favorável, né? E por último, Oxóssi, que também está na regência junto com Exu e Oxum. Vamos saber um pouquinho de Oxóssi para entendermos como ele pode, né, estar e nos influenciando, né, de forma que nós aproveitemos essas influências, ok? Então vamos lá. Oxóssi é o orixá da caça, florestas, dos animais, da fartura, do sustento. Ele é o senhor da firmeza, ele é o senhor guerreiro. Veja, ele é o senhor que está em harmonia com a natureza. Então veja, está nas suas refeições, pois é quem provê o alimento. E a ligeireza, a astúcia, a sabedoria, o jeito ardiloso para capturar a caça. É um orixá de contemplação, amante das artes e das coisas belas. É o caçador de axé, aquele que busca as coisas boas para o ilê, aquele que caça as boas influências e as energias positivas. Veja, encontramos no dia a dia, no almoço, jantar, enfim, todas as refeições, pois é ele quem provê o alimento. Então ele está presente mais do que a gente imagina na nossa vida, né? Na África antiga, Oxóssi era considerado o guardião dos caçadores, pois cabia a eles trazer o sustento para a tribo. Hoje, Oxóssi é quem protege aquelas pessoas que saem todos os dias para o trabalho para trazer o sustento. Segundo Mário César Barcelos, Oxóssi também está ligado às artes. Ele está presente no ato da pintura de um quadro, na confecção de uma escultura, na composição de uma boa música, nos passos de uma dança, nas misturas de cores, na escrita de um poema, de um romance, de uma crônica. Está na arte e, em um modo geral, ele está desde o canto dos pássaros, da cigarra, ao canto do homem. Então vejam, né, como é muito amplo essa coisa de axé, né, de Oxóssi na vida, na natureza. Oxóssi também rege o revoar dos pássaros, a evolução das pequenas aves. Oxóssi é a vontade de cantar, de escrever, de pintar, de esculpir, de dançar, de plantar, de colher, de caçar, de viver com dinamismo e otimismo. Oxóssi é a divindade da cultura, passando para seus filhos grandes talentos artísticos, seja no canto, na criação de livros, pinturas, etc. Curiosamente, Oxóssi também é a comodidade, a vontade de admirar, de contemplar. Oxóssi é um pouco de preguiça, a vontade de nada fazer às vezes, se não pensar e, quem sabe, criar. Em seu lado negativo pode estar presente também na falta de alimento, no pouco plantio, no apodrecimento de frutas, legumes e verduras, e até mesmo na arte mal acabada, inacabada ou do mau gosto. O elemento de Oxóssi é a terra e a liberdade de expressão, a liberdade para viver de maneira que somos, e a sua saudação é Oke Arô, ou simplesmente Oke Caboclo. A etimologia. Os nomes dos orixás costumam estar inteiramente ligados à sua personalidade, ao seu propósito de ser e seus feitos. No caso de Oxóssi, não seria diferente dos demais, pois seu nome está totalmente ligado ao seu campo de domínio, que é a floresta, a mata, a caça e o ato de caçar. O nome Oxóssi vem do termo iorubá Oxóssi, que é derivado de Ossousi, que significa o guardião noturno é popular.
caçador ou guardião popular. Após ter matado o grande pássaro das feiticeiras Eleiés, que ameaçava o povo durante a festa da colheita dos inhames, apenas com uma flecha só, e ter livrado o povo do Queto, do feitiço. Foi nomeado como Oxóssi, ganhou também o título de Deus da Caça e o responsável por todo o conhecimento adquirido através da arte de caçar. Devido a esse feito, é chamado de Odé. Odé é uma sociedade odés que não só isso, é um Odé. Ogum também é um Odé. Eles não são irmãos, pois Ogum é filho de Oduduá e não de Oxalá, como com Iemanjá. Quem do termo Yorubá Odé, que significa caçador? Com a chegada dos africanos escravizados no Novo Mundo, as divindades africanas foram sendo sincretizadas com santidades do cristianismo e assim seus nomes foram sendo ressignificados. Isso se deve, é claro, ao contato da cultura africana com a cultura europeia, presente na colonização da América, como um todo, e também com a cultura dos nativos, que no caso são os índios. A lenda de Oxóssi conta que ele é o irmão mais novo de Ogum. Certa vez Ogum saiu para guerrear e Oxóssi ficou na tribo. Porém, diz a lenda que enquanto Ogum estava fora, a tribo foi atacada. E Oxóssi não sabia lutar, por isso não pôde defender a tribo do ataque dos invasores. Após o retorno de Ogum, o mesmo viu toda a destruição causada à tribo e foi à procura do irmão. Ogum viu que era preciso treinar seu irmão para proteger a vila enquanto ele estivesse fora, pois Ogum é o orixá da guerra, e sempre que fosse preciso sair para guerrear, era necessário que alguém cuidasse da tribo. Oxóssi foi então treinado pelo seu irmão Ogum a fim de defender a sua tribo e daqueles que pudessem ser feitos a ela. Defender a tribo dos ataques que pudessem ser feitos a ela. Por esse motivo ele é considerado como um guardião popular, pois ele mesmo guarda a sua tribo. Oxóssi do candomblé ou Oxóssi do Omolocô é o orixá da caça, das florestas, dos animais, da fartura e do sustento. Sua mitologia tem origem na África, como todos os orixás cultuados por candomblé ou umbanda. É atribuído ao Oxóssi a ligeireza, a astúcia, a sabedoria, um jeito ardiloso para capturar a caça, ou seja, todos os atributos necessários para um caçador. É considerado caçador de axé aquele que busca as coisas boas para o Ilé, aquele que caça as boas influências e energias positivas. Na África antiga, Oxóssi era considerado o guardião dos caçadores, pois cabia a eles trazer o sustento para a tribo. Hoje, Oxóssi é quem protege aquelas pessoas que saem todos os dias para o trabalho para trazer o sustento. Oxóssi também rege o revoar dos pássaros, a evolução das pequenas aves. Em seu lado negativo pode estar presente também a falta de alimento, do pouco plantio, no apodrecimento de frutas, legumes e verduras. Oxóssi é considerado também como a expansão dos limites do seu campo de ação, enquanto a caça é uma metáfora para o conhecimento, a expansão maior da vida. Ao atingir o conhecimento, veja, Oxóssi acerta o seu alvo. Por esse motivo, é um dos orixás ligados ao campo do ensino, da cultura, da arte. Nas antigas tribos africanas, cabia ao caçador penetrar o mundo de fora, a mata, trazer tanto a caça quanto as folhas medicinais. Além disso, eram os caçadores que descobriam os locais para onde a tribo poderia futuramente mudar-se ou fazer uma roça. Assim, o orixá da caça extensivamente é responsável pela transmissão do conhecimento, pelas descobertas. O caçador descobre um novo local, mas não os outros membros da tribo que instalam, mas são os outros membros da tribo que instalam a tribo nesse mesmo novo local. Assim, Oxóssi representa a busca pelo conhecimento puro, a ciência e a filosofia. África. Os orixás representam as forças da natureza e suas manifestações. Por isso, cada orixá tem uma ligação com o mundo e as pessoas.
e assim se manifestam. Acredita-se que o mundo fora criado por Olorum. Os orixás também foram criados por ele. Olorum é eterno e onipotente, está relacionado ao firmamento, a força maior que existe e por isso não se manifesta aos homens, nem tem filhos como os orixás. Embora ele tenha sua origem no panteão negro africano, ao mesmo tempo não é cultuado nem na África nem no Brasil, pois somente os orixás se relacionam com os homens. Se Olorum precisa revelar algo, ele o transmite aos orixás, que por sua vez faz notório aos humanos. Veja, então Olorum seria a representação de Deus, não é? Que atua através dos arcanjos e no panteão Yorubá, Olorum utiliza-se dos orixás para expressar sua vontade. Então vejo que se Olorum precisa revelar algo, ele transmite aos orixás, que por sua vez faz notório aos homens. O homem africano está sempre em contato com a natureza e suas forças, por isso é atribuído para as entidades os poderes dela. Na cultura africana não há necessidade de escrita para a transmissão do conhecimento religioso, por isso talvez a crença dos orixás tenha suas particularidades referentes a cada tribo, pois se apoiam na transmissão oral de suas crenças. Histórias como essa eram contadas para celebrar e transmitir a cultura dos povos africanos aos seus descendentes. E é importante lembrar também que alguns dos povos africanos não se baseavam na escrita para transmissão ou preservação de suas crenças. Simplesmente o ato de contar várias vezes essa história já se torna eficaz para a compreensão dos mais novos no contexto em que estão inseridos e de sua introdução na sociedade. Já Pierre Verger, em seu livro Orixás, diz que o culto de Oxóssi foi praticamente extinto na região do Queto, da Yorubalândia, uma vez que a maioria dos seus sacerdotes foi escravizada, tendo sido enviados à força para um novo mundo ou mortos. Aqueles que permaneceram em Queto deixaram de cultuá-lo por não se lembrarem mais como realizar os ritos apropriados ou por passarem a cultuar outras divindades. Hoje em dia sabemos que essa informação é falsa. Se trata de o culto de Oxóssi ser de locais e linhagens específicos que mantêm o culto dele em vários lugares da Yorubalândia, nos estados de Oyo, Ekiti, Ogun, etc. É um mito que Oxóssi se conservou na diáspora e pereceu na África. Essa falsa narrativa foi desmentida. Já no Brasil, durante a diáspora, muitos escravos que cultuavam Oxóssi não sobreviveram aos rigores do tráfico negreiro e do cativeiro, mas ainda assim o culto foi preservado no Brasil e em Cuba pelos sacerdotes sobreviventes, e Oxóssi se transformou no Brasil um dos orixás mais populares, tanto no Candomblé, onde se tornou o rei da nação Queto, quanto na Umbanda, onde é patrono da linha dos caboclos, uma das mais ativas da região. Então seu habitat é a floresta, sendo simbolizado pela cor verde na Umbanda e recebendo a cor azul clara no Candomblé, mas podendo usar também a cor prateada neste último. Sendo assim, roupas guias e contas costumam ser confeccionadas dessas cores, incluindo entre as guias e contas, no caso de Oxóssi, também seus caboclos elementos que recordem a floresta, tais como penas e sementes. Seus instrumentos de culto são o ofá, que é o arco e a flecha, lanças, facas e demais objetos de caça. É um caçador tão habilidoso que costuma ser homenageado com o epiteto, o caçador de uma flecha só, pois atinge o seu alvo no primeiro e único disparo, tamanha a precisão. Conta a lenda que um pássaro maligno ameaçava a aldeia, e Oxóssi era caçador, como outros. Ele só tinha uma flecha para matar o pássaro, e não podia errar. Todos os outros já haviam errado o alvo. Ele não errou, e salvou a aldeia. Daí o epiteto, o caçador de uma flecha só. Come tudo quanto é caça, e o dia a ele consagrado é na quinta-feira. Então, o que arou Oxóssi, né? Hoje
é dia de Oxóssi. Oxóssi Ubaalama. Como os demais Oxóssi é caçador, o rei do Queto, usa arco e flecha, mas se veste de couro com chapéu e chicote. O Oxóssi azul, Otim, usa capanga e lança. Vive no mato a caçar, come toda espécie de caça, mas gosta muito de búfalo. Apesar de ser possível fazer preces e oferendas ao Oxóssi para as mais diversas facetas da vida, é justamente pelas características de expansão e fartura desse orixá que os fiéis costumam solicitar o seu auxílio para solucionar problemas do trabalho e desemprego. Afinal, a busca pelo pão de cada dia, a alimentação da tribo costumeiramente cabe aos caçadores. Por suas ligações com a floresta, pede-se a cura para determinadas doenças e por seu perfil guerreiro, proteção espiritual e material. É o senhor da inteligência, do conhecimento, da sabedoria e da curiosidade. Dizem os mais antigos que Oxóssi é o único orixá que conhece o segredo do mundo, fora os funfuns e Orilé, pois quebrou todos os tabus do mundo, por isso nada passa desapercebido por Oxóssi. Arquétipo. O filho de Oxóssi é pouco conservador, possui múltiplos interesses, não analisa qualquer assunto por um tempo maior, sua atuação seria partindo do interesse que algo lhe provoca, observar e emitir um conceito próprio e ir adiante, atrás de novidade, não consegue se deter tempo suficiente para conhecer profundamente algum assunto, mas conhece um pouco de tudo. Gosta de companhia, faz parte do seu temperamento alegre. As crianças o adoram. Dá bastante liberdade e as estimula a variar as suas atividades. Embora seja falho no lado disciplinar, não é ciumento e não quer ser alvo de ciúmes, nem quer que a sua liberdade seja tolhida por causa dele. Alguns filhos de Oxóssi com problemas emocionais e profissionais passam por períodos de depressão. Pode ser vítima de tramas traiçoeiras, pode ter atos e palavras mal interpretados. A filha de Oxóssi, uma intelectual, embora administre bem o seu lar, passa pouco tempo dentro dele. Prefere o ambiente profissional ou a vida em sociedade. O homem que se casa com essa mulher casa com muitas mulheres, diferentes ao mesmo tempo. Pode surpreender sempre, é criativa, divertida, curiosa por qualquer novidade, fiel e dedicada, e variar é seu ponto forte. A parte física de uma relação é a que menos interessa a mulher de Oxóssi, a se aproximar de alguém que a atraia mental e espiritualmente. Gosta de discutir, é muito temperamental, é petulante e fala para ferir quando está brigando. Como mãe é maravilhosa, ensinará aos filhos a independência, será imaginativa e amorosa, e organizará para eles muitas atividades estimulantes. A traição está na natureza da filha de Oxóssi. Ela jamais sacrificaria lar e filhos por uma aventura. Interessante, né? Qualidades de Oxóssi. Cada filho de Oxóssi é iniciado com uma qualidade específica de seu orixá, de acordo com sua personalidade. Essa personalidade será aprimorada e intensificada, podendo o indivíduo obter resultados mais satisfatórios dentro das qualidades de seu orixá. Oxóssi expande os limites, sendo a caça uma metáfora para a obtenção do conhecimento. Oxóssi conduz ao êxito do objetivo. Essas são as qualidades encontradas e o que cada um significa. Ibualamo é de idade avançada e caçador. Nasce nas águas mais profundas do rio Irilé. Sua vestimenta é branca com bandas, saiote e capacete de palha da costa. Tem ligação com o Mulu e Oxum. Seu assentamento se difere de todos. Irilé é novo e caçador. Tem seu culto às margens do rio Irilé, conhecido como caçador de elefantes. O Barfim é sua conta, tem ligação com Oxum, Oxaguian e Iemanjá. Nananana
tem fundamento com Exu e Oxaí. E ele é o orixá que entra na mata da morte e sai sem temer. Egum e a própria morte veste azul claro, muito impetuoso e foge à toa. A Suera tem fundamento com Ogum e Oxaí. Muitas das suas comidas são oferecidas cruas. Ele é o dono da fartura. Ele mora nas profundezas das matas, veste-se de azul claro e tira olhos vermelhos. Suas contas são verdes claras. Oti, guerreiro muito agressivo, vive intocado na mata ligado ao Ogum, usa azul claro, leva a capanga e as roupas de couro de leopardo. Coifé, não se faz no Brasil e na África. Muitos seus fundamentos são extintos. Seus eleitos ficam um ano recolhidos, tomando todos os dias o banho das folhas, veste vermelho, leva na mão uma espada e uma lança, come com o Oxaí e vive muito escondido dentro das matas, sozinho. Suas contas são azuis claros, usa capanas e braceletes, usa um capacete que lhe cobre todo o rosto. Caré é ligado às águas e ao Xum e Logunedé, e com eles exercem as mesmas forças e funções. Usa azul e um banté dourado. Gosta de pentear-se de perfume e de acarajé. Bom caçador, mora sempre perto das fontes. Isseué, ou Oniseué, é o senhor da floresta ligado às folhas de Oxaí, com quem vive nas matas, veste azul claro e banda de palha da costa, usa capacete quase tapando o seu rosto. Inculé, ou Oniculé, Odé das montanhas, de culto do platô das serras, muito ligado ao Xaguiã e Jagum, veste verde claro e turquesa. Infami ou Infaí, Odé Funfum, ligado ao Xaguiã ou Xalufã, só usa branco e come abadô. Genipapo, Odé ligado aos Liambis, o Sorungá, aquele que pode se aproximar também ao Iá, e o dono do Uruquerê. Odé Oreluerê, ligado aos lobos, Odé de culto antigo. Ibu, o caçador da floresta, abandonou todos para viver isolado nas matas. É erroneamente dito que é o mesmo de Ibualamo. Porém, não são os mesmos de Ibualamo, que significa água profunda, enquanto Igbo significa floresta. Podemos encontrar ainda Odé Eteto, Odé Edjá, Odé Isambô, Odé Uminon, Odé Oberunjá. 7 folhas mais usadas por Oxóssi. Nas crenças das religiões africanas, cada orixá tem suas folhas, que são oferecidas nos ritos e cultos. Todas as folhas têm o seu poder e são extremamente necessárias. Para o orixá, pois se torna impossível realizar qualquer tipo de ritual sem elas. Existe até um termo que diz Kosi Ewe, Kosi Orixá. Traduzindo, significa 100 folhas sem orixá. Estas são as 7 folhas mais usadas para as oferendas de Oxóssi. Ewe, Odé, Akoko, Odé, Akoxu, Epitaré, Etité, Iba, Ajá e Bugé. Então, gente, veja, só para fechar, Pierre Verger explica que por tempos o sincretismo foi utilizado como máscara para a sobrevivência dos cultos afro-africanos, afro-brasileiros. Os africanos mantinham essa relação com os santos católicos após serem evangelizados como um disfarce para manter sua cultura. O que acontecia na época era somente um sincretismo aparente. Termo usado por Verger, e Oxóssi era uma das entidades cultuadas, embora os santos relacionados a ele não tinham espaço nos seus rituais nem nas suas cantigas. Em Pernambuco foi relacionado com o arcanjo Miguel da Bahia, foi relacionado com São Jorge, e no Centro-Sul com São Sebastião. Em Salvador, no dia de Corpus Christi, é realizada uma missa chamada de Missa de Oxóssi, com a participação das Yalorixás do candomblé da Casa Branca do Evangelho Velho. Então veja que interessante, né? O Oxóssi, então, ele é um regente, gente, maravilhoso, junto com Exu e Oxum, né? Veja, Exu, Senhor dos Caminhos, Oxum, a Senhora da Riqueza, do Amor, né? E Oxóssi,
ele é a provisão, né? Ele também é o caçador, é o guerreiro, é o senhor da prosperidade, da firmeza, né? Então vejo que são entidades que realmente este ano está assim enviando energias, né? O axé dentro da linguagem, né? Iorubá, ela é toda uma energia facilitando, propiciando, abençoando, né? Quem está com propósito, projeto realmente de 2023 fazer uma grande virada, né? Agora, o que é importante a gente ter claro é que eles estão sim emitindo energias altamente proativas e positivas para o sucesso. Veja, mas como eu disse, agora cada um, né, precisa analisar a sua proposta, o seu projeto. E lembrando, gente, que quando a gente estabelece um projeto, tem uma meta, nós temos que ter prazo para isso, para realizar, né, nossa superação, nossa conquista e nossa realização. Então, o que significa? Organização. O sucesso, ele depende de organização. Nós temos que organizar nossos projetos, né? E, por exemplo, 2022 fechou. Nós fechamos todas as nossas metas? Não fechou? Por que não fechou? O que faltou? Percebe? É isso, porque a gente também não pode começar um ano e deixar coisas interminadas, coisas que ficaram para trás. Nós precisamos começar o ano também disponíveis para o novo. E tem gente que estabelece metas, propostas de mudança, várias, né, opções de metas. Agora, a pessoa não foca, não se dedica, não se organiza, não conclui, né? E precisa avaliar por quê, né? O que foi que houve que ele ou ela não se comprometeu para a realização, não é? E começar o ano com as metas de 2022 fechadas, né? Se não conseguiu fechar, ter claro por que não fechou e o que falta para concluir, porque a gente não pode começar uma coisa, não terminar e querer começar outra. Percebe? Nós temos que nos dedicar à realização das coisas, né? Ou a gente começa um monte de coisa e não termina nada, né? Então é muito importante que a gente olhe, né? Faça. É aquela história do balanço, né, Luiz? A gente vai fazer o balanço, fechamento de ano. Como foi meu ano? Né? O que foi? O que não foi? Por que foi? Por que não foi? Né? Para te trazer lições, né, e atenções para que 2022 a gente possa estar colocando tudo isso para realização, né, para superação e para conquistas. Como eu disse, as influências, né, dos orixás são preciosíssimas e poderosíssimas. Vejam, Exu, Oxum e Oxóssi. Olha que maravilha, né? Como eu disse, Exu é o Senhor dos Caminhos, Oxum é a Senhora do Ouro, do Amor, né? E Oxóssi é o provedor, né? E veja, e da floresta, o índio, o Oxóssi, ele tem a farmácia, tem o supermercado, ele tem tudo ali, né? E então, ele também ao mesmo tempo ele vive com a beleza da natureza, ele é um contemplador. Então ele influencia, como foi lido aqui, a arte, de um modo geral, escrita, nossa, né? Ele, quando se trata de beleza, de harmonia, né? É o Oxóssi. Junta essa energia com a energia do amor,
a energia do ouro de Oxum, mais os caminhos abertos de Exu, gente, nós temos tudo para dar certo. Depende de nós. Nós temos que ter uma relação com a gente boa, no sentido de que nós estejamos no controle, né? Nós já falamos bastante sobre reforma íntima, de você trabalhar os seus aspectos, vibrar numa frequência mais elevada, fortalecer a nossa relação com o sagrado, com o divino, com o nosso Pai Celestial. Eu me considero cristão, eu estou falando aqui dos orixás e tudo mais. Eu gosto muito da Umbanda, gosto muito do Candomblé. Algumas coisas do Candomblé eu não gosto, mas é rito e temos que respeitar. Gosto muito da Umbanda. Eu sou cristão, eu sou batizado, sou crismado, eu fiz primeira comunhão, tenho direito, mas eu tenho os dois pés na espiritualidade. Eu fui kardecista há muitos anos, frequentei muitos anos, hoje eu gosto muito da Umbanda, hoje trabalho com a apometria. Eu acho assim que eu vivo o sincretismo também religioso, não é? Porque para mim, eu não me prendo em religião, em culto, eu me prendo no Pai, no Mestre, né? E da espiritualidade. Eu acho que Deus, na verdade, ele não criou religião, né? Ele não criou culto. Tudo isso fomos nós que criamos numa tentativa de reverenciá-lo segundo a nossa compreensão, né? Mas também não tem importância. O que é importante? Que nós sejamos de mãos dadas com Deus e com a espiritualidade, seja com o orixá, seja com o arcanjo, não tem importância. O que importa é que nosso coração seja bom, nosso coração seja amoroso, nosso coração seja sério, verdadeiro, respeitoso, que haja integridade nas nossas ações. Isso é que importa. Isso é Deus. Seja católico, seja espírita, seja candomblista, umbandista, quimbandista, evangelista, não importa, né? Deus, como eu disse, não criou religião. Quem criou religião foram os homens, né? Os cultos também é coisa dos homens, não é? É a forma como cada um entende, compreende e reverencia. Mas tudo é Deus. Só tem um Criador, né? E só tem uma, como eu poderia dizer, só tem uma estrutura celeste, desde Metatron, Senhor dos Reinos, né? E para nós, o nome não tem importância. O que tem importância? Que tudo isso nos contribua para que a gente seja uma pessoa melhor, né? Para que nós tenhamos uma vida melhor e que a gente possa contribuir com a vida da melhor maneira que nós pudermos. Eu acho que isso é importante. E para 2023, que é o ano que começa agora, nós temos que pensar muito nisso. Primeiro porque o planeta Terra, a gente está nesse processo de regeneração, queiramos a gente ou não. Agora veja, nós vamos cuidar da nossa espiritualidade, fortalecer nosso vínculo com o sagrado, com o divino, com o Pai, com o Mestre, com a nossa Mãe Divina, com a espiritualidade, né? E melhorar a relação, a gente com a gente mesmo, para que a gente possa se reconhecer, se valorizar, ver o nosso lado sombrio precisa ser trabalhado, melhorado, lustrado, iluminado, para que a gente realmente sente que é um mundo melhor. Temos que começar esse mundo melhor dentro de nós, não é? Nós vamos ser mais fraternos, mais reverentes, mais humildes e mais respeitosos. Então eu acredito que pensando em criar metas para 2023, a gente tem que começar por aí. Quer que o seu mundo seja melhor, quer que a vida mude para melhor, nós é quem temos que mudar. A regência dos astros, né, dos orixás, da espiritualidade como um todo, está super mega favorável. Então 2023 pode ser um super ano, né?
aonde a gente vai superar, conquistar e realizar muita coisa, espiritualmente e materialmente. Tudo depende do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso coração e nossas ações. Então, como você se vê nesse momento, né? Como você está olhando para você, para a sua vida, para suas metas, para seus propósitos. Como você está agindo, interagindo e reagindo dentro desse processo. Você está fazendo o seu melhor? Você está realmente procurando se adequar, se refinar espiritualmente, está fortalecido espiritualmente na oração, no Evangelho de Jesus? Veja, tudo coisas acessíveis, né? Que vai conceder para nós aquela condição que nós almejamos para alcançar nossos propósitos. E está ao alcance de todos. Oração e Evangelho diário. E a espiritualidade hoje propõe que nós façamos oração e Evangelho em voz alta. E eu entendo isso. A palavra é um pensamento materializado, né? Isso impregna a atmosfera psíquica do ambiente, a nossa aura, abrindo nossos caminhos, né? Afastando o que não é bom, o que é negativo, para trazer energias proativas, construtivas, né? Para o nosso mundo, para a nossa vida, para o nosso universo. Então vamos refletir, né? Como sempre, a nossa proposta, a nossa reflexão, e vamos ter esse olhar para nós mesmos, né? Como nós estamos começando 2023? Nós estamos adequados, estamos preparados para alcançarmos nossos projetos e propósitos? Para atingirmos nossas metas? Fechamos as metas do ano passado? Se não fechamos, por que não fechamos? O que faltou? O que falta? Então é isso, gente. E essa é a nossa proposta para hoje, nossa reflexão. Estamos começando um ano. Desejo ardentemente que esse ano seja um ano muito próspero, espiritualmente e materialmente, para todos. E que a gente realmente tenha muita clareza espiritual no sentido de se perceber, compreender que nós precisamos trabalhar em nós para que a vida seja melhor, não é? Para que a nossa contribuição para a vida possa auxiliar a construirmos um mundo melhor. O que é que você fala, Luiz? Então, Caio, ano novo, como a gente fala, ano novo, vida nova, né? Isso. E tudo novo, começou tudo de novo, né? Então nós estamos aí para a batalha, sempre arregaçar as mangas e vamos para cima, né? Todo mundo acho que tem alguma coisa que idealiza para o ano novo, né? Alguma coisa que ficou para trás, que a gente tem que fazer, né? Vamos concluir a nossa tarefa e vamos também com novos objetivos, porque nunca para. A coisa é sempre ir para frente, né? Meu pai que falava, o homem é como bicicleta, parou, cai. Então, o cérebro carucha, aquelas coisas, né? Começa a dor, você começa a ficar sedentário, mas a gente tem que ir para frente, independente de idade, independente de sexo, de crença, sempre a gente tem que evoluir, nós temos que procurar a evolução. O pessoal fala, você nunca está contente, não é que você não está contente, é com o tanto de novos desafios que vem para a vida da gente, né? É sempre um desafio, sempre tem uma coisa nova para você fazer. Seja uma coisa simples ou uma coisa assim mais sofisticada, mas tem, sempre tem, né? E a gente sempre querer o progresso que a gente procura. Por isso que o ano novo é tão bem-vindo, né? Para o ano, eu acho que é isso que a gente espera. Acabar ou continuar o prazo, a jornada que a gente estava fazendo. Eu não sei qual é a dimensão de cada um, né? Eu tenho os meus também e tem sempre um prazo determinado, né? E também os novos que estão por vir, né?
eu sei que Deus sempre está com a gente, sempre nos assim, influencia a procurar coisa nova e o sucesso, né? E ter o melhor sempre para a gente, para a família, para os outros, para a empresa ou para a própria sociedade, né? E espero que a consciência de todos seja nessa direção. Nós temos uma nova jornada aí para o Brasil também. O Brasil está também passando por uma transformação e vamos lá, vamos para frente. A nossa parte nós vamos ter que fazer mesmo, não tem, seja de um jeito ou de outro, você tem que fazer a sua parte para você mesmo, né? E os outros eu não sei, mas a minha parte eu estou procurando fazer. É isso aí que eu penso, Caio. Luiz, eu acho que é isso. Nós temos que lembrar, né, em nossas orações, pedir a Deus que salve o Brasil do mal. Né? Que haja lei, que haja ordem, que haja disciplina. Né? Que é uma terra tão abençoada, tão querida. Né? Um povo tão... Né? Eu acho que nós temos que lembrar sempre nossas orações, né? De pedir a Deus que salve o Brasil, né? Que salve a nação brasileira e que salve o planeta. Né? Eu acho que nós temos que ter esse olhar mais amplo, né? E lembrar que nós fazemos parte de uma nação, de um país, né? De um planeta que precisa muito da presença de Deus. Né? Então nós temos sim que lembrar também de orar pedindo a Deus, né? Que o Brasil seja salvo, que o planeta seja salvo do mal. Bem, gente, já chegou nossos momentos finais. Espero que nossa proposta de hoje, né, falando realmente da regência, que é importante nós sabermos que apesar de tudo nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, espiritualmente, as energias estão favoráveis. Lamentavelmente, a raça humana não é que não está alinhada, né? Mas a gente pode se alinhar a Deus e à espiritualidade, independente de religião, gente, né? E acreditar no melhor, desejar o melhor para mim, para você, para o mundo, né? Para o planeta, para o Brasil, enfim. Então, eu quero agradecer a vocês por estarem conosco até agora, nos acompanhando amorosamente. Eu sinto-se confortáveis para nos dar um feedback, né? Eu agradeço essa gentil, né, atenção para conosco, esse carinho sempre nos prestigiando e nos estimulando a continuarmos a estar aqui com vocês. Então, peço a Deus que nos abençoe em 2023, que esse ano seja um ano abençoado, né, de muitas mudanças, de muita luz no coração e na mente dos homens, para que a gente faça as melhores escolhas, tome as melhores decisões das nossas ações, e que essas escolhas e decisões façam o mundo melhor. Né? Que 2023 seja pleno de saúde, paz, leveza, harmonia, muita superação, muita conquista e muita realização para todos nós. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade nos inspire e nos proteja, né? Nossos caminhos sejam abertos por Exu, movidos no amor de Exu, né? E abençoados, né? Com toda a provisão, abundância e prosperidade de Oxóssi. E que o ouro de Exu venha nos enriquecer espiritualmente e materialmente. Então, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho, pelo prestígio de vocês. E se o Pai assim nos permitir, quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Eu peço desculpas se no final do ano eu não pude fazer o programa de fechamento, mas é que eu tive paciente e eu priorizei a necessidade do paciente e acabei que não podendo fazer. E o Luiz postou, né, Luiz, um programa passado e vocês acabaram me revendo, né? Agradeço a compreensão de vocês, mas espero que esse ano seja mais tranquilo
e que a gente possa falar aqui todas as quintas-feiras com você. Muito obrigado, Pai, muito obrigado à Rede de Luz, muito obrigado, amigos queridos. Sintam-se acolhidos, abraçados e um beijo no coração de todos vocês. E que 2023 seja pleno de superação, conquista e realização para todos. Muito obrigado. Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B.